querida alma que conhece o peso do cansaço profundo, permita-me tocar em algo que talvez você carregue em silêncio. Você já se levantou pela manhã sentindo como se não tivesse dormido nada, olhou para o espelho e viu nos seus olhos o reflexo de noites que pareciam não ter fim. Talvez seja aquele cansaço que não passa nem com descanso, que parece estar entranhado nos seus ossos, que faz com que tarefas simples se tornem montanhas intransponíveis. Ou talvez sejam aquelas noites em que você se vira de um lado para o outro, quando a dor não deixa você encontrar uma posição confortável, quando o sono foge como se fosse um estranho em sua própria casa. Pode ser que seja aquela sensação de que seu corpo, que um dia foi seu aliado fiel, agora parece ter se tornado um peso que você precisa carregar. Eu sei, minha querida, como é frustrante quando as limitações físicas começam a ditar o ritmo da sua vida. Como é angustiante quando você quer fazer algo simples, como brincar com os netos, limpar a casa ou até mesmo ir à missa, mas seu corpo simplesmente não coopera. Como é doloroso quando as pessoas ao seu redor não compreendem que por trás do seu sorriso existe um cansaço que palavras não conseguem descrever. E o que talvez mais a aflija não seja apenas o cansaço físico em si, mas aquela sensação de que está perdendo sua independência, sua autonomia, sua capacidade de ser útil. Aquela pergunta que ecoa no silêncio das madrugadas insones. Será que ainda tenho valor? Será que ainda posso contribuir com alguma coisa? Será que não me tornei apenas um fardo para quem me ama? Se você está aqui comigo hoje, é porque há 3 dias caminhamos juntas nesta jornada sagrada de cura e libertação. No primeiro dia, falamos sobre o abandono e a solidão que às vezes consomem nossa alma. No segundo dia, mergulhamos na dor dos conflitos familiares e aprendemos sobre o abandono amoroso. Ontem, no terceiro dia, exploramos a transformação do sofrimento físico em comunhão com Cristo. E hoje, minha querida, vamos entrar ainda mais profundamente no mistério do cansaço e das limitações físicas, porque eu preciso que você compreenda que esta novena está operando uma transformação profunda em sua vida. Cada dia que você dedica a essa oração contemplativa com Santa Teresa, cada momento que você passa em comunhão íntima com Jesus, através da intercessão desta grande mística, está criando uma revolução silenciosa em sua alma. Uma revolução que vai muito além do alívio dos sintomas físicos, embora Deus possa e queira conceder isso também. É uma revolução que toca a essência do seu ser, que transforma sua forma de ver a vida, o sofrimento e, principalmente, o valor da sua existência. Santa Teresa de Ávila conhecia intimamente o cansaço profundo e as limitações físicas. Ela não foi uma santa que viveu numa bolha de perfeição corporal. Pelo contrário, ela passou longos períodos de sua vida lidando com uma fadiga extrema que a deixava prostrada por dias, às vezes semanas. Ela conhecia aquelas noites intermináveis em que o corpo doía tanto que era impossível encontrar uma posição confortável para dormir. Ela sabia o que era acordar mais cansada do que quando se deitou. Houve épocas em que Santa Teresa mal conseguia sair da cama, momentos em que até mesmo segurar uma pena para escrever exigia um esforço sobre-humano. Ela experimentou aquela frustração de ter a mente cheia de ideias, o coração cheio de amor por Deus, mas o corpo simplesmente incapaz de acompanhar os desejos da alma. Ela conheceu a humilhação de depender de outras pessoas para tarefas básicas, a angústia de se sentir inútil quando mais queria servir a Deus. Mas foi exatamente através dessa experiência de limitação física que Santa Teresa fez uma das descobertas mais revolucionárias de sua vida espiritual. Ela compreendeu que o valor de uma pessoa diante de Deus não está na sua capacidade de fazer, mas na sua capacidade de ser. Não está na sua produtividade, mas na sua disponibilidade interior. Não está na sua força física, mas na sua entrega espiritual. Santa Teresa descobriu que nos momentos de maior fraqueza corporal, quando ela não conseguia fazer absolutamente nada além de estar deitada, ela estava na verdade fazendo algo extraordinário. Estava oferecendo a Deus o sacrifício mais puro que existe,
o sacrifício da própria vontade, da própria autonomia, do próprio controle sobre a vida. Ela percebeu que quando aceitava suas limitações com amor, quando oferecia seu cansaço como uma oração silenciosa, quando transformava sua impotência física em abandono espiritual, algo misterioso acontecia. Deus se aproximava dela de uma forma que ela nunca havia experimentado quando estava forte e ativa. Era como se a fragilidade do corpo criasse um espaço sagrado onde a presença divina podia se manifestar com maior intensidade. Lembro-me de uma passagem tocante dos escritos de Santa Teresa, onde ela descreve uma noite particularmente difícil. Ela estava com dores intensas, não conseguia dormir, sentia-se completamente exausta, mas ao mesmo tempo inquieta. Foi então que ela decidiu parar de lutar contra a insônia e transformar aquela noite em uma vigília de oração. Ela não conseguia se ajoelhar, não conseguia se concentrar em orações elaboradas, mas simplesmente permaneceu deitada, oferecendo a Deus sua vigília involuntária. E foi naquela noite de aparente inutilidade que ela teve uma das experiências místicas mais profundas de sua vida. Jesus apareceu a ela e disse algo que transformou completamente sua perspectiva sobre o cansaço e as limitações. Filha, quando você não pode fazer nada por mim, você está fazendo tudo por mim. Quando você aceita sua fraqueza com amor, você me oferece a oração mais preciosa que existe. Essa revelação mudou radicalmente a forma como Santa Teresa via seus períodos de limitação física. Em vez de se sentir inútil, ela começou a se sentir especialmente escolhida para um tipo particular de serviço a Deus. Em vez de lamentar sua incapacidade, ela começou a celebrar sua disponibilidade. Em vez de se frustrar com o que não podia fazer, ela se concentrou no que podia oferecer, sua aceitação amorosa da vontade divina. E aqui está uma verdade que pode revolucionar completamente sua forma de lidar com o cansaço e as limitações. Você não precisa ser produtiva para ser valiosa. Você não precisa estar sempre fazendo alguma coisa para estar servindo a Deus. Às vezes, o maior serviço que você pode prestar é simplesmente aceitar com amor aquilo que não pode mudar, oferecendo a Deus sua impotência como um ato de confiança absoluta. Santa Teresa costumava dizer que uma alma que aceita suas limitações com amor é como um altar onde Deus pode repousar. Quando você para de lutar contra seu cansaço, quando você para de se culpar por não conseguir fazer tudo o que gostaria, quando você oferece a Deus sua fragilidade como um presente, você cria um espaço sagrado onde Ele pode habitar de forma especial. Isso não significa que devemos nos acomodar ou parar de buscar melhorias para a nossa saúde. Santa Teresa sempre fez tudo o que estava ao seu alcance para cuidar de seu corpo, sempre buscou os melhores tratamentos disponíveis, sempre seguiu as orientações médicas. Mas ela fazia tudo isso dentro de uma atitude de aceitação serena daquilo que estava além de seu controle. A diferença estava na motivação e na expectativa. Ela cuidava de sua saúde não porque achava que tinha direito a um corpo perfeito, mas porque reconhecia que o corpo é um templo do Espírito Santo e merece cuidado. Ela buscava alívio para seus sintomas, não porque se recusava a aceitar o sofrimento, mas porque queria estar nas melhores condições possíveis para servir a Deus. Ela descansava quando precisava, não porque era preguiçosa, mas porque reconhecia que o descanso também pode ser uma forma de oração. E essa atitude fazia toda a diferença. Quando os tratamentos funcionavam, ela agradecia a Deus pela melhora. Quando não funcionavam, ela continuava confiando na bondade divina. Quando tinha energia, ela a usava para servir. Quando não tinha, ela oferecia seu cansaço como serviço. Em todas as circunstâncias, ela mantinha a paz de quem sabe que está exatamente onde Deus quer que esteja. Santa Teresa também descobriu algo muito prático sobre como lidar com as noites difíceis, com a insônia, com o cansaço que parece não ter fim. Ela desenvolveu o que chamava de oração da vigília involuntária. Quando não conseguia dormir, em vez de se frustrar ou se desesperar, ela transformava aquelas horas de vigília
em tempo de comunhão com Deus. Ela não se forçava a fazer orações complicadas ou reflexões profundas. Às vezes, era simplesmente um olhar interior dirigido a Jesus. Outras vezes, era a repetição suave de uma jaculatória. Jesus, eu confio em vós, ou Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós. E em momentos de cansaço extremo, era apenas a oferta silenciosa de sua vigília, mesmo quando a mente estava confusa demais para formular qualquer pensamento claro. Santa Teresa descobriu que Deus não apenas aceitava essas orações simples e fragmentadas, mas as recebia como se fossem os louvores mais eloquentes. Ele se alegrava com a intenção do coração mais do que com a perfeição das palavras. Ele se comovia com a persistência da alma que, mesmo exausta, continuava buscando sua presença. E algo extraordinário acontecia durante essas vigílias involuntárias. Muitas vezes, quando Santa Teresa finalmente conseguia adormecer, ela tinha sonhos extraordinariamente consoladores. Outras vezes, acordava com insights espirituais profundos que não conseguia explicar. E, frequentemente, descobria que aquelas noites aparentemente perdidas haviam sido, na verdade, tempos de graça especial, momentos em que Deus havia trabalhado em sua alma de formas misteriosas. Ela também aprendeu a transformar o cansaço diurno em oportunidade de crescimento espiritual. Quando se sentia exausta demais para suas atividades normais, em vez de se culpar ou se frustrar, ela via isso como um convite de Deus para um tipo diferente de oração. Era como se Deus estivesse dizendo: filha, hoje você não precisa fazer, hoje você só precisa ser. Venha descansar em mim. E nesses momentos de descanso forçado, Santa Teresa fazia descobertas espirituais que não teria feito se estivesse sempre ocupada e ativa. Ela percebia nuances da presença de Deus que passavam despercebidas quando estava envolvida em muitas atividades. Ela ouvia sussurros divinos que só podiam ser percebidos no silêncio da limitação. Ela experimentava tipos de paz que só eram possíveis quando parava de tentar controlar tudo. Uma das práticas mais poderosas que Santa Teresa desenvolveu para lidar com o cansaço era o que ela chamava de comunhão da fraqueza. Quando se sentia particularmente exausta, ela fazia uma conexão consciente entre sua fraqueza e a fraqueza que Jesus experimentou durante sua paixão. Ela lembrava que o Filho de Deus também conheceu o cansaço extremo, também experimentou a limitação física, também passou por momentos em que o corpo simplesmente não conseguia mais. Essa conexão não era apenas intelectual, mas profundamente emocional e espiritual. Santa Teresa sentia que quando estava exausta, estava participando de uma forma muito real da experiência humana de Cristo. Quando não conseguia fazer tudo o que queria, estava compartilhando da limitação que ele escolheu aceitar por amor à humanidade. Quando se sentia frágil e dependente, estava experimentando algo da vulnerabilidade que ele abraçou na encarnação. E essa perspectiva transformava completamente a experiência do cansaço. Em vez de ser apenas uma limitação frustrante, tornava-se uma forma de comunhão com Cristo. Em vez de ser apenas um obstáculo para o serviço, tornava-se um tipo especial de serviço. Em vez de ser apenas sofrimento inútil, tornava-se sofrimento redentor. Santa Teresa também descobriu que o cansaço e as limitações físicas tinham um efeito purificador em sua alma. Quando estava forte e ativa, às vezes se orgulhava de suas realizações, às vezes confiava demais em suas próprias capacidades. Mas quando estava fraca e limitada, era forçada a depender completamente de Deus, a confiar totalmente em sua graça, a reconhecer sua absoluta necessidade da misericórdia divina. Essa dependência forçada, ela descobriu, era na verdade uma bênção disfarçada. Ela a mantinha humilde, a mantinha focada no que realmente importava, a mantinha ancorada na realidade de que tudo o que somos e temos vem de Deus. O cansaço se tornava um professor silencioso que a ensinava lições sobre humildade, dependência e confiança que ela não aprenderia de outra forma. E aqui está algo maravilhoso que Santa Teresa descobriu. Quando aceitamos nossas limitações com amor,
quando oferecemos nosso cansaço como oração, quando transformamos nossa fraqueza em abandono confiante, Deus frequentemente nos dá uma força interior que compensa e até supera nossa fraqueza física. Não era uma força que eliminava o cansaço, mas uma força que permitia viver plenamente, apesar do cansaço. Não era uma energia que restaurava completamente o corpo, mas uma paz que sustentava a alma, mesmo quando o corpo estava no limite. Não era uma cura que resolvia todos os problemas físicos, mas uma graça que permitia encontrar alegria e propósito, mesmo na presença das limitações. Santa Teresa viveu alguns dos períodos mais produtivos e felizes de sua vida, durante épocas de grande limitação física. Foi quando estava mais cansada que ela escreveu algumas de suas obras mais profundas. Foi quando seu corpo estava mais fraco que sua alma, alcançou os voos místicos mais elevados. Foi quando ela parecia mais limitada fisicamente que ela realizou algumas de suas maiores conquistas espirituais. Isso nos ensina que a vida não para por causa do cansaço. A alegria não é cancelada por causa das limitações. O propósito não é anulado por causa da fraqueza física. Pelo contrário, às vezes é exatamente através dessas limitações que descobrimos recursos internos que nem sabíamos que tínhamos, que desenvolvemos uma força espiritual que não precisaríamos se tudo fosse fácil. Agora, eu quero compartilhar com você uma prática específica que Santa Teresa desenvolveu para transformar as noites difíceis e os dias de cansaço em tempos de graça especial. Ela chamava isso de oração da entrega do cansaço. É algo que você pode fazer agora mesmo. Não importa quão exausta você esteja, não importa quão limitada se sinta. Primeiro, quando o cansaço chegar, quando você sentir que não tem mais forças para continuar, faça uma pausa e reconheça sua condição sem julgamento. Não se culpe por estar cansada. Não se frustre por não conseguir fazer tudo o que gostaria. Simplesmente reconheça: estou cansada agora e está tudo bem. Depois, faça uma oferta consciente do seu cansaço a Deus. Diga algo como: Jesus, eu ofereço a você este cansaço que sinto. Eu uno minha fraqueza à sua fraqueza na cruz. Eu entrego a você esta limitação como uma oração silenciosa pela salvação das almas. Em seguida, peça a Santa Teresa que interceda por você. Diga: Santa Teresa, você que conheceu o cansaço profundo e aprendeu a transformá-lo em comunhão com Deus, ajude-me agora. Interceda para que eu encontre descanso para meu corpo, mas acima de tudo, para que eu encontre paz para minha alma. Depois, se for noite e você não conseguir dormir, transforme essa vigília involuntária em tempo de oração. Não se force a fazer orações complicadas. Simplesmente permaneça na presença de Deus, talvez repetindo suavemente uma jaculatória ou simplesmente oferecendo a Ele sua vigília como um presente. Se for dia e você estiver muito cansada para suas atividades normais, veja isso como um convite de Deus para um tipo diferente de serviço. Descanse sem culpa, sabendo que o descanso também pode ser uma forma de oração quando oferecido com amor. Finalmente, termine com um ato de confiança. Jesus, eu confio que você pode usar até mesmo o meu cansaço para a sua glória. Eu confio que minha fraqueza não diminui meu valor aos seus olhos. Eu confio que você me ama exatamente como estou, com todas as minhas limitações. Santa Teresa descobriu que quando fazia essa prática com sinceridade, algo extraordinário acontecia. O cansaço não necessariamente desaparecia imediatamente, mas perdia seu poder de desesperar. Em vez de ser apenas uma limitação frustrante, tornava-se uma oportunidade de crescimento espiritual. Em vez de ser apenas sofrimento inútil, tornava-se sofrimento redentor. E muitas vezes, depois de fazer essa oferta sincera, ela realmente experimentava alívio. Às vezes era um sono reparador que finalmente chegava. Outras vezes era uma energia renovada que surgia de forma inexplicável. Mas sempre havia uma paz interior que sustentava sua alma mesmo quando o corpo continuava cansado. Lembre-se de que esta novena que estamos fazendo juntas é um tempo especial de graça para a cura integral. Cada dia que você dedica a essa oração contemplativa,
Cada momento que você passa em comunhão com Santa Teresa e com Jesus, está criando canais para que a misericórdia divina flua em sua vida de formas extraordinárias. Nos 3 dias anteriores, falamos sobre a cura da solidão, dos conflitos familiares e da dor física. Hoje, sobre a transformação do cansaço e das limitações. E nos próximos dias, continuaremos a explorar outras dimensões da cura que Deus quer operar em sua vida. Lembre-se de que estarei aqui com você todos os dias às 15 horas para continuarmos juntas essa jornada de fé e transformação. Cada dia desta novena é uma nova oportunidade de graça, uma nova camada de cura, uma nova dimensão de libertação. E agora, vamos fazer juntas a oração específica deste 4º dia da novena. É uma oração poderosa para encontrar descanso no meio do cansaço, força na fraqueza e paz nas limitações. Coloque a mão sobre seu coração, feche os olhos se puder e vamos orar juntas. Santa Teresa de Ávila, mestra da oração na fraqueza, venho até você hoje carregando no corpo um cansaço que palavras não conseguem descrever. Você que conheceu as noites intermináveis, os dias de exaustão, a frustração de um corpo que não obedece mais aos desejos da alma, interceda por mim neste momento de limitação. Entrego a você, querida Santa Teresa, cada noite mal dormida, cada manhã em que acordo mais cansada do que quando me deitei. Entrego minha frustração por não conseguir fazer tudo do que gostaria. Minha tristeza por depender de outros para tarefas que antes eram simples. Minha angústia por me sentir às vezes inútil e improdutiva. Santa Teresa, você que descobriu que o valor de uma pessoa diante de Deus não está na sua capacidade de fazer, mas na sua capacidade de ser, ensine-me essa sabedoria. Ajude-me a compreender que quando não posso fazer nada por Deus, estou fazendo tudo por Ele através da minha aceitação amorosa. Interceda para que eu encontre descanso verdadeiro para meu corpo cansado. Peça a Jesus que toque meus músculos tensos, que acalme meu sistema nervoso, que restaure minhas energias. Mas, acima de tudo, interceda para que eu encontre aquela paz interior que sustenta a alma, mesmo quando o corpo está no limite. Santa Teresa, ensine-me a transformar minhas noites difíceis em vigílias de oração. Quando a insônia vier, ajude-me a vê-la não como uma maldição, mas como um convite para um tempo especial de comunhão com Deus. Quando o cansaço me impedir de fazer minhas atividades normais, ajude-me a ver isso como uma oportunidade para um tipo diferente de serviço. Tire de mim a culpa por precisar descansar, a frustração por não ser mais como era antes, a tristeza por minhas limitações. Coloque em meu coração a certeza de que Deus me ama exatamente como estou, com toda a minha fragilidade e cansaço. Interceda para que eu aprenda a comunhão da fraqueza, unindo o meu cansaço ao cansaço que Jesus experimentou durante sua paixão. Que eu possa ver em minhas limitações uma forma de participar da experiência humana de Cristo, uma maneira de compartilhar sua vulnerabilidade escolhida por amor. Santa Teresa, você que viveu seus momentos mais produtivos durante períodos de grande limitação física, ensine-me que a vida não para por causa do cansaço, que eu possa descobrir recursos internos que nem sabia que tinha, desenvolver uma força espiritual que compense minha fraqueza física. Interceda para que minha casa seja um lugar de descanso verdadeiro, onde a paz de Deus reine sobre toda a ansiedade e agitação. Que aqueles que me amam compreendam minhas limitações e me apoiem com paciência e carinho. Que eu não seja um fardo para ninguém, mas uma fonte de sabedoria sobre como viver plenamente mesmo na fraqueza. E interceda especialmente por todos aqueles que, como eu, conhecem o peso do cansaço profundo. Por todos os que enfrentam noites difíceis, dias de exaustão, limitações que frustram e entristecem. Que todos nós possamos encontrar em nossa fraqueza uma porta de entrada para uma intimidade maior com Deus. Por Cristo nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe e refúgio dos cansados, e por sua poderosa intercessão, Santa Teresa de Ávila, eu confio que esta oração será atendida para a maior glória de Deus
e para o verdadeiro descanso de minha alma e de meu corpo. Amém. Minha querida, sinta a paz que essa oração trouxe ao seu coração cansado. Sinta como é libertador entregar verdadeiramente seu cansaço a Deus, sabendo que Ele pode transformá-lo em instrumento de graça e crescimento espiritual. Essa serenidade que você está experimentando agora é um gostinho do descanso verdadeiro que Deus quer lhe dar. Nos próximos dias, continuaremos a aprofundar essa experiência de cura integral que Deus quer realizar em você. Amanhã, no 5º dia de nossa novena, falaremos sobre a cura das feridas emocionais profundas, das mágoas que às vezes pesam mais que qualquer cansaço físico. Que Santa Teresa de Ávila a abençoe e proteja, que ela interceda por seu descanso neste exato momento e que você possa encontrar já hoje momentos de verdadeira paz, mesmo no meio de suas limitações. Até amanhã, minha querida. Vá descansar em paz, sabendo que Deus vela por você enquanto você dorme e que sua graça a sustenta mesmo quando você não sente.